Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para escolher um fundo imobiliário. Sem muita enrolação, já vem para a tela do meu computador. Tudo que vocês precisam fazer é vir aqui no Status Invest, fiz busca avançada. Logo vai aparecer aqui para vocês todos esses filtros aqui. Então vamos começar aqui, por exemplo, listando o segmento, tá? Como exemplo, eu vou colocar aqui os fundos de papéis, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, fundos de tijolos, né? Necessariamente, por exemplo, hotéis, shoppings. Então você coloca o segmento aqui que você queria para começar a filtrar. E depois vimos aqui para gestão, tá, galera? Isso aqui não interfere em muita coisa, mas eu, para não deixar passar nada batido, eu vou explicar para vocês. Esse todas, ele quer dizer quanto ativa e passiva. Passiva seria quando o fundo ele segue o índice e ativa seria quando o fundo ele praticamente segue a sua própria estratégia de investimento. Galera, feito isso, agora a primeira coisa que vamos fazer é começar aqui pelo primeiro quadradinho, que seria o mais óbvio. Então vamos começar aqui pelo dividend yield. Eu não gosto de fundo imobiliário que me paga abaixo de 6% ao ano, tá, galera? Então, o que vocês precisam entender? Pra gente fazer esses filtros aqui, vamos começar com o que eu não gosto, tá? Pra gente selecionar, pra gente tirar os fundos que não prestam, tá? Então vamos supor, quando você vai em um restaurante, você sabe o que você não gosta. Então, já que você não gosta de comer sushi, você não vai em um rodízio de sushi. Você vai procurar um restaurante que você goste, né? Então primeiro você tira o que você não gosta, para depois selecionar as coisas boas, né? Isso aqui também faz sentido. Então, eu não gosto de fundos imobiliários que me pagam abaixo de 6% ao ano. Eu também não gosto de fundos imobiliários que tenham um P sobre VP acima de 1,15, tá? Então eu vou comprando fundo imobiliário, quando ele estiver ali sendo negociado acima de 1,15, no máximo 1,20, eu já descarto, eu não compro mais, eu deixo em carteira. Se eu tiver esse fundo em carteira, eu deixo, permaneço com ele, mas eu não vou adquirir mais cotas, eu vou apenas permanecer com ele, tá? Então 1,15, tá? E aqui a gente já vem dar um buscar. Quando a gente dá um buscar, vocês podem ver aqui que já aparece 5 páginas pra gente, tá? Então já tem aqui bastante fundo. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, que tem 15 fundos imobiliários por cada página, então a gente tem bastante fundo. E como que a gente vai escolher, sei lá, 3, 4 fundos aqui pra gente colocar em carteira de, sei lá, 15 vezes 5, daria o que? 75 fundos imobiliários? É muito difícil você fazer esse tipo de escolha, né? Então a gente vai filtrar, tá? E o próximo passo seria o número de cotista, tá? Esse número de cotista aqui, galera, eu não gosto de fundos imobiliários que tem aqui menos de 50 mil cotistas, tá? Por quê? O número de cotista, ele acompanha a liquidez do fundo. Ou seja, quanto mais cotista o fundo tem, mais fácil fica de eu comprar ou vender uma ação. Então, por isso que eu falo que geralmente a quantidade de cotistas, ele acompanha a liquidez, tá? Por isso que a gente já vai vir aqui na liquidez média diária. Não gosto de fundo imobiliário que tenha liquidez média diária de menos de R$1 milhão. Então vou colocar aqui R$1 milhão, tá? Vocês vêm aqui e dá um buscar, galera, vocês podem ver que aqui já vai diminuir a quantidade de páginas. De 5 páginas já diminuiu aqui para 2 páginas. Você coloca na segunda, ele praticamente aqui, a segunda tem 1, 2, 3, 4, 6 fundos imobiliários. Então, galera, é aquilo que eu falei para vocês. A gente já tira tudo que não presta e tudo que a gente não gosta, tá? Mas, Bruno, por que você não gosta da liquidez média diária de menos de R$1 milhão dia? Galera, a liquidez média diária seria o volume de negociação no fundo imobiliário. Ou seja, vamos supor que eu tenha R$1 milhão somente em fundos imobiliários e eu tenha 10 fundos imobiliários, proporcionalmente eu divido ele em partes iguais. Então eu teria 10% para cada fundo, correto? Então, usando esse mesmo parâmetro, eu teria R$100 mil para cada fundo. Galera, e se eu quisesse vender esses R$100 mil desse fundo em um só dia? Afinal, a gente investe em fundos imobiliários e não compra em imóveis físicos. Por quê? Por causa da vantagem, correto? Se a gente quiser comprar ou vender, a gente consegue essa negociação. Então tem aqui uma dinâmica investir em fundos imobiliários, né? E se eu invisto em fundos imobiliários que tenham liquidez média baixa durante o dia, eu não consigo vender aquele meu ativo durante um só dia. Então, se eu não tenho um fundo imobiliário que eu consigo vender tudo em um só dia, então é melhor comprar um imóvel, né? Eu acho que eu tô sendo bastante radicalista, mas eu acho que vocês conseguiram entender aqui o meu conceito. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like e me diga aqui nos comentários se você gostaria de ver a parte 2 desse vídeo. Vamos para mais um filtro, o patrimônio. Galera, eu não gosto de fundos imobiliários que tenha menos de 500 milhões de reais, tá? Antes de dar um buscar, eu vou vir aqui, certamente vai ter fundos imobiliários aqui. Por exemplo, esse MCHF11, ele tem um patrimônio somente de 304 milhões de reais, tá? Eu não gosto de fundos imobiliários que tenham menos de 500 milhões de reais. Eu vou vir aqui dar um buscar e logo esse MCHF11 ele já sumiu, tá?
E por quê, galera? Vou explicar o motivo e por que eu não gosto de fundos imobiliários com patrimônio inferior a 500 milhões de reais, tá? Primeiro motivo seria que um bom fundo, ele faz mais de uma subscrição de capital, a não ser que o fundo é muito novo, beleza? Beleza. Cada subscrição de capital, inclusive eu vou deixar um card aqui, se eu não me engano tá desse lado, que eu já falei sobre subscrição de capital. Cada emissão de cota, um fundo consegue arrecadar entre 200 milhões e 500 milhões de reais. Se um fundo ele tem menos de 500 milhões de reais, duas coisas: ou o fundo é muito novo, ou o fundo ele não consegue arrecadar dinheiro, ou seja, ele não consegue fazer emissões de cota suficiente. Não quer dizer que o fundo praticamente, não quer dizer que ele não presta, mas quer dizer que eu não gosto desse fundo. Pronto, galera, a nossa tabela tá ficando quase pronta, mas ainda tem alguns detalhes aqui que eu tenho certeza que não pode passar despercebido por vocês, tá? Então, aqui nos nossos filtros a gente não precisa mexer em mais nada, tá? Esse CAGR dos últimos 3 anos, seria o crescimento de dividend yield, não precisa mexer. Percentual em caixa também não precisa mexer, por quê? Fundo imobiliário, a receita que vem do fundo imobiliário é proveniente dos aluguéis, tá? Então, para mim, no meu entendimento, um fundo imobiliário ele não precisa de um fluxo de caixa, ou seja, ele não precisa de caixa para comprar mercadoria e revender. Por exemplo, quando você tem uma empresa que compra telefone, por exemplo, uma empresa de varejo, uma Magazine Luiza da vida, ela precisa ficar comprando para revender os seus produtos, correto? Então, certamente ela precisa ter um fluxo de caixa. Um fundo imobiliário, não necessariamente ele precisa ter um fluxo de caixa. O que ele precisa ter é dinheiro para arcar com as suas despesas desses imóveis. Por isso que, para mim, não precisa mexer aqui em percentual de caixa e a gente, o restante dos resultados vai falar por si só aqui. A não ser que, o que eu faço, galera, é comparar aqui o dividend yield, tá vendo? Dividend yield com o P sobre VP. Vem aqui o que mais me chama a atenção aqui é o DEVA 11, tá? Que tá aqui com um dividend yield acima da média, tá? Você pode ver que os outros fundos imobiliários aqui tá com 13, 12, 13, 12, 14. O que tá mais alto aqui é esse daqui, né, aqui de 14%, tá? Mas ele tem uma média. E o DEVA, ele tá acima da média. Ele tá me pagando 16%. E o que muita gente faz? Eu vou comprar esse fundo imobiliário porque ele tá com dividend yield alto. E é um péssimo e um grande erro, tá? E o que vocês precisam fazer, galera? Comparar o dividend yield com o P sobre VP. Então, fundos imobiliários que tem um grande dividend yield, ou seja, um grande percentual de dividend yield e um P sobre VP muito inferior aos outros, ou seja, muito inferior aqui aos demais, não é que ele tá abaixo de 1. Isso não tem nada a ver. Às vezes é até bom a gente comprar fundos imobiliários abaixo do seu valor patrimonial, mas isso aqui tá muito abaixo da média, galera. A gente consegue ver aqui que o P sobre VP desses outros fundos aqui tá sendo negociado a 0,93, 0,96, 0,97, 0,98. E aqui o DEVA tá sendo negociado a 0,63, ou seja, ele tá com praticamente 37% de desconto. Tomara que eu não tenha feito conta errada, porque nesse momento essas continhas de subtração me pegam. Mas tá muito abaixo da média. Então eu não gosto desse tipo de fundo, tá? Por que isso acontece, galera? Por que o dividend yield tá alto? Praticamente porque esse P sobre VP dele aqui jogou o dividend yield para cima. Como, Bruno? Se a gente for pegar aqui, vou abrir a calculadora. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o preço justo, ou seja, o sobre 1 aqui, quando eu venho aqui, se eu for pegar aqui, por exemplo, o fundo imobiliário está pagando 16%. Eu venho aqui 16,89. 89 dividido por 100 vezes 63. Logo, o dividend yield justo desse fundo seria de 10,64. Então, você perceberia que o fundo imobiliário, em relação aos outros fundos, ele estaria pagando menos. Os outros fundos estariam pagando 13%, 12%, em contrapartida o DEVA estaria pagando 10%. Ou seja, o dividend yield ele só aumentou, ou seja, ele só está alto porque o seu valor de negociação está muito abaixo, tá, galera? Então, se você vir entrar aqui nele aqui, ó, DEVA 11, tá? Você percebe aqui que o valor atual dele tá R$ 59,00 e o seu valor patrimonial por cota tá aqui em R$ 94,90. Então, você percebe que há uma discrepância muito grande aqui nesse fundo imobiliário e tem alguma coisa errada com ele, tá? E isso também serve aqui para o HCTR11, que foi alvo de várias polêmicas nesses últimos dias, está sendo negociado a 0,53, 17% de dividend yield, ser negociado a 0,53 seu
seu valor patrimonial por cota, tem alguma coisa errada. Feito isso, eu vim aqui e coloco um piso também no P sobre VP. Não gosto de fundos imobiliários sendo negociado abaixo de 0,80. Isso é um critério meu, tá, galera? Vocês podem colocar os seus critérios e usar a sua própria estratégia. Eu vim aqui e dou um buscar e praticamente esses dois fundos sumiram. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, escreva aqui nos comentários se você gostaria de ver a parte 2 desse vídeo que eu trarei para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e sucesso!